Gravação em progresso. Vamos lá, gente. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma leitura da porção da semana. Eu sou o Jardel, para quem não me conhece aqui no Instagram, sou esposo da Sheila e nós estamos aqui em uma jornada na qual a cada semana nós lemos uma porção da Torá, que a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco. Esses livros, eles são o livro base da fé monoteísta. E a fé monoteísta é a fé que compreende a fé judaica, a fé cristã e a fé islâmica. Esses 5 livros, eles compõem essa base e eles narram a história da criação do mundo, da separação do povo de Israel, da escravidão de Israel no Egito, depois da libertação de Israel através de Moisés. Moshe é o nome original em hebraico, Moisés é em português. E no livro de Êxodo, especificamente onde nós estamos lendo, nós estamos falando já dessa primeira instalação do povo de Israel para fazer essa jornada através do deserto. Essa jornada do deserto, muitas vezes a gente vê a história, o povo ficou 40 anos no deserto, parece uma coisa meio monótona, porém o livro de Êxodo vai mostrar que aconteceu bastante coisa nesses 40 anos, especialmente no início. Nós estamos em uma sequência que eu quero que vocês relembrem, que não tem tanta familiaridade com a Bíblia, talvez ouviu isso nas escolinhas dominicais quando era criança, ou já ouviu essa história que Moisés sobe até o Monte Sinai, lá ele recebe as tábuas da lei, aí ele volta, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, e aí ele quebra essas tábuas da lei, e aí uma série de acontecimentos que decorrem dessa quebra das tábuas da lei. Nós vimos a porção na semana passada, justamente essa fase da história, essa fase em que Moisés estava recebendo o desenho do tabernáculo, que é o tabernáculo, é aquela tenda aonde foi formado para colocar o altar a Deus ali no tabernáculo, a menorá, que é aquele castiçal de 7 braços que a gente vê bem comum em símbolos judaicos. Esta tenda ela teve todo um desenho específico para ser feito. Isso foi trazido ao longo das porções passadas. Essas partes aqui da Torá não tem como desencadear muito elas, porque elas são uma história contínua. Inclusive, nós vimos na semana passada que essa história ela não está em ordem cronológica. Para quem está vendo aqui no Instagram, eu sugiro ver o vídeo da semana passada, em que eu falei por que não está em ordem cronológica, qual é a ordem correta, qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim. E a porção que nós vamos entrar agora para essa semana, ela chama de uma porção dupla. São 2 porções, literalmente. Quando o ano ele segue o calendário comum, para vocês terem uma ideia, essas porções elas seguem o calendário lunar, que é o calendário bíblico, o calendário descrito pela Bíblia. Porém, o calendário lunar, diferente do nosso, que é o calendário solar, ele não é ajustado pelo ano, pelo dia no ano bissexto. Ele é ajustado de tempos em tempos, em que alguns anos tem um mês a mais. Porque o calendário, lembra o calendário lunar, esses são ciclos de 28 dias, enquanto o ciclo solar são 365 dias. Não fecha bem certinho, como se toda semana tivesse 28 dias. Então, de tempos em tempos, eu tenho um mês a mais para fazer esse fechamento. Não é o caso deste ano que nós estamos vivendo. Por isso, hoje nós vivemos uma porção dupla. Eu vou trazer para vocês aqui detalhes. Eu quero que vocês, quem tem aí acesso à Bíblia em mãos, abram em Êxodo, capítulo 35. De capítulo 35 até o final. A gente vai fazer uma leitura rápida aqui, são só umas 50 páginas. Eu creio que 1 hora e meia a gente lê tudo, né, meu bem? Não. Sugiro que vocês leiam em casa, tá? Mas essa é uma porção que eu vou ser bem sincero com vocês. Essa é aquela porção que quando a gente lê na Bíblia, é aquela que a gente às vezes passa as páginas meio corrido, assim. Porque ela é uma porção que fala de detalhe, do detalhe, do detalhe. Ela é uma porção que fala uma descrição detalhada da construção do tabernáculo. Só que nós já vimos o tabernáculo vezes anteriores, nós já temos esses detalhes. Porém, a forma como Deus deixa a escritura, e isso eu tenho uma crença muito forte que a escritura, ela é um código que ao interpretar nós entendemos mais padrões e formas como Deus age na nossa vida. E aqui quando a gente vai para essa escritura, nós podemos nos perguntar:
Por que Deus fala tantas vezes da construção do tabernáculo? Ele dá tantas vezes o mesmo detalhe. É como se Deus fizesse um Ctrl+C, um Ctrl+V. Por que que ele faz um copiar e colar tantas vezes? Quando a gente fala de construção do tabernáculo, a gente tem 3 vezes descrito toda a construção em detalhes. E aqui eu quero uma coisa bem interessante. Deus trabalha com um princípio desde a criação, que é o princípio da mentalização da ideia, da emoção, do sentir e da ação. Então, primeiro Deus coloca na minha mente ou na minha impressão o que ele deseja que eu gostaria que eu fizesse. Aí eu me conecto àquilo, eu tenho uma emoção, eu sinto que aquilo é para mim. E aí, muito importante, não é só receber a mensagem de Deus e ter a emoção, ter o arrepio, ter o choro, ter o... Não é só isso. Eu preciso realizar, fazer, executar. E esta porção ela fala da execução do tabernáculo. Execução. Deus havia lá no começo falado a todo o povo, entregue os mandamentos, falado diretamente ao povo. O povo não suportou, ele falou a Deus e ele falou a Moisés. Deus falou a Moisés, e aí, ao falar a Moisés, ele colocou a ideia de como Moisés deveria executar esse tabernáculo, aí no mundo das ideias. Moisés desce e ele fala ao povo como deve ser feito. Deve ser feito assim, assim, assim. Essa porção e a passada, ela fala muito sobre a escolha das pessoas que iriam executar o tabernáculo, a obra do tabernáculo, sobre as ofertas que foram entregues. E aí, agora, é mão na massa. O que nós podemos aprender com isso? É um problema muito, muito grande ter planos, começar a executar e deixar no meio do caminho. E aqui eu não estou falando daqueles planos que eventualmente Deus coloca no nosso coração que nós não devemos prosseguir com eles. Não é sobre isso. Que tem coisas que às vezes a gente recebe a mensagem de Deus: olha, isso não é para ti. Não faça mais isso. Te arrependa disso, ou isso foi importante em uma fase, agora não é mais. Não é sobre isso. É sobre os projetos que nós temos a ideia. Na ideia ele parece muito bonito. A gente sai contando para todo mundo aquela ideia. A gente tem emoção, a gente se conecta, parece que aquela ideia vai mudar o mundo, vai transformar a nossa vida. Nós damos os primeiros passinhos nesse projeto, só que o resultado não vem. E aí o que a gente faz? A gente abandona o projeto para começar de novo. Só que eu vou deixar aqui algo bem forte para você sobre abandonar projetos. Todas as vezes que eu tenho uma ideia e eu tomo uma decisão aqui no mundo físico, e sabendo que não há nada separado de Deus, antes mesmo de eu ter a ideia, Deus já sabe qual é essa ideia, o desenho pronto, essa ideia já existe no mundo celestial. Mas assim que eu me decido, é isso que eu vou fazer, e eu me comprometo, é isso que eu vou fazer, peguem na imaginação, é como se lá no mundo celestial, Deus do seu trono emitisse um decreto. Vamos imaginar quem está vendo aqui, a Valéria. A Valéria disse: essa semana eu vou fazer um esforço maior para conquistar mais clientes. Eu vou chamar pessoas que eu há tempo não chamava, ou eu vou vou pedir indicações para os clientes que eu já atendo. Não sei se é o teu caso, Valéria. Me confirma se me avisa depois se for isso. Eu vou fazer isso, coloque essa ideia. Por quê? Porque Deus já colocou no meu coração que talvez dessas 20 pessoas que eu vou chamar, tem uma que eu preciso conversar com ela. Essa pessoa está pedindo uma resposta de Deus e veio para mim dar essa resposta. E aí eu comecei a chamar os meus clientes, porque eu tô com essa ideia. Chamei uma, duas, três. No quinto não que eu ouvi, ou no quinto resposta no vácuo que o possível cliente me deixou, eu desisto. Poxa, não é para mim, que chato, bate na minha rejeição, bate no meu medo, bate na minha sensação de incapacidade. Só que talvez a pessoa que Deus queria que eu falasse com ela seria a 20ª. Só que eu parei na quinta.
E aí o que vai acontecer? Imaginem que esse decreto de Deus, quando eu tomei a decisão, ele vai descendo pelos mundos espirituais, ele vai tomando forma ao longo do tempo. E nesse tomar forma, ele vai ganhando energia. E como que ele ganha energia? Bom dia, Elaine. Como que as minhas decisões ganham energia? Através das minhas ações. Eu faço ações, 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 eu construo o tabernáculo, e aí essa ideia vai ganhando corpo, vai ganhando energia. Até que quando ela concentra toda a energia necessária, ela se concretiza. Só que, se eu desistir no meio do caminho, eu desisti nos 50%. Aquele 50% de energia que foi acumulado, ela é dissipada. Eu perco aquela energia. E mais do que isso, a mística nos diz, a mística judaica nos diz que o outro lado, o lado que para nós é negativo, consome essa energia. Ou seja, eu alimentei o outro lado através das decisões que eu tomei e não executei. Isso tem que ser pegar forte para vocês. Toda decisão tomada e não executada gera energia para o outro lado. Por isso que na Bíblia é dito é melhor não fazer votos do que fazer votos e não cumprir. Lógico, todos nós temos na nossa vida decisões que nós tomamos e acabamos executando, não executando. E isso precisa ser fruto de arrependimento para nós. E arrependimento não é remorso, arrependimento é o que eu vou fazer para restituir, para minimamente neutralizar aquela decisão que eu tomei e não executei. Como comentado aqui no Instagram, a Elaine comentou: no meu caso, sou teimosa, vou tentando, tentando, por isso, até dar um tempo, mas eu não desisto. Esse deve ser o caminho. Para vocês terem uma ideia, o tabernáculo ele demorou um ano para ser construído. Essa data não diz especificamente na Bíblia, mas os estudiosos, quando fazem o cruzamento dos eventos que são aqui narrados, dizem que o tabernáculo demorou um ano para ser construído, um ano de trabalho intenso. Ou seja, desde a promessa, quando Moisés desceu do monte, até o primeiro, entre aspas, o primeiro culto que aconteceu no tabernáculo, demorou um ano de espera. Um ano em que o povo estava esperando essa promessa acontecer no deserto, da construção do tabernáculo. É bastante tempo. E aí, porém, imagina se eles tivessem desistido no meio do caminho. Essa porção que nós vamos falar hoje, a partir de Êxodo 35, ela vai falar da execução do tabernáculo. Quais são os principais pontos que ela vai tratar? Ela vai falar sobre, ela inicia aqui, sobre o censo que foi visto na porção anterior, logo depois da porção anterior, só um minutinho. Aqui. Eu tenho o reforço do Shabat, do descanso, quase como se Deus dissesse assim, ó, antes de vocês começarem a realizar, parem um pouco, descansem no Shabat, se conectem comigo, se energizem no Shabat, porque sim, o sábado ele é como se fosse uma concentração de energia, porque eu tenho muitas pessoas no mundo inteiro fazendo a mesma coisa, as mesmas orações, e eu tenho o próprio sábado é o mandamento mais citado no Antigo Testamento, então existe uma força muito grande no ato de parar um dia e dedicar a Deus. E aí Deus diz, olha, parem, façam o Shabat, se energizem, porque aí nós vamos começar a fazer a obra acontecer, para que vocês saibam que as obras não acontecem pela força de vocês, acontecem pela força espiritual que vocês ganham quando se conectam comigo. Mas são vocês que fazem a ação, vocês seres humanos, Deus falando, vocês fazem a ação depois de terem se energizado. Aí ele vai falar, tudo que nós já vimos nas anteriores agora é executado. O povo entrega as ofertas, os artesãos que vão realizar o tabernáculo são escolhidos, é iniciada a construção com a arca, a mesa dos pães, a menorá, o altar, as cortinas e a estrutura do santuário. E aí nós vamos ter, depois, na próxima porção que se chama Pekudei, essa que nós estamos lendo agora se chama Vayakel. A próxima porção que vai aqui de Êxodo, ah, só vou confirmar aqui com vocês, a Pekudei.
Pecudei, ela vai de Êxodo 38, do versículo 21 em diante, aí até o final do livro de Êxodo. Na prática, essas duas porções, Êxodo do 35 em diante. Aí ele vai falar da contabilidade. Moisés falando para o povo quanto foi usado, quanto de ouro foi usado, quanto de prata, quanto de tecido, quanto de metal, tudo isso é exposto. Então, aqui nós temos a ideia que Deus trabalha com o método PDCA, né? Quem conhece o método PDCA, que é planejar, fazer planejamento, aí depois desenvolver, que é executar, PDCA em inglês, né? Desenvolver, executar, fazer o registro, contabilizar e aí depois melhorar. Neste caso aqui não tinha o que melhorar, porque a ideia já veio pronta direto de Deus do tabernáculo. Na nossa vida nós temos que fazer essa melhoria contínua. Mas Moisés faz a exposição. Ele coloca em ordem os dados, tudo aquilo que foi levantado no tabernáculo. Isso deve valer para a nossa vida também. Deus trabalha com ordem e registro ao longo do tempo. Depois, na Paraxá Pecudeia, que é a sequência, eu vou ter a montagem do tabernáculo, aquilo que foi visto anteriormente, que os sacerdotes deveriam ser ungidos, aqueles de fato são ungidos, e aí começa o serviço no tabernáculo, e é dito que Deus enche de glória o tabernáculo, a construção pronta. Por isso que o Salmo ele nos diz assim: Deus prospera as obras das minhas mãos. As obras não são os meus planos, não são as minhas ideinhas, não são aquilo que eu acho que eu deveria ou que eu quero fazer. Obras é aquilo que de fato eu executo. Quando eu executei algo, quando eu concretizei aquele plano que Deus colocou na minha mente, no meu coração, aí Deus vem e enche de glória este plano. Ao encher de glória, faz as coisas começarem a funcionar. E isso exige um ciclo. Um ciclo com começo, com meio e eu não vou falar fim, com melhoria contínua. Porque, diferente do tabernáculo que Moisés recebeu o plano pronto de Deus, nós recebemos a ideia, colocamos em prática, e o fato de estar colocando em prática é aquilo que vai gerar para nós as condições de receber a glória de Deus. E aqui eu vou trazer alguns detalhes curiosos que vêm dessas últimas três porções. Algo que é bem interessante, vocês viram na porção passada sobre o bezerro de ouro e por que o povo quis fazer o bezerro de ouro. Aqui eu levantei um comentário bem interessante que lembrem que Arão falou para o povo assim, ele ajudou o povo a construir o bezerro de ouro, ele estava pronto o bezerro, ele jogou o ouro no fogo, saiu de ali um bezerro. É dito que foi um mago do Egito que fez uma magia e transformou o ouro no bezerro. O bezerro estava pronto, mas Arão diz: ok, venham aqui amanhã, porque amanhã vai acontecer um festival para Deus. E aí diz uma curiosidade que Moisés disse ao povo que voltaria em 40 dias. Olha que interessante. Moisés disse ao povo que iria subir ao monte e voltar em 40 dias. Só que o povo calculou errado. O povo demorava um dia de subida e um dia de descida do Monte Sinai. E o povo achou que aquele dia também contava. Então, na verdade, Moisés estava lá no dia 39, quando eles estavam construindo o bezerro dourado, e eles pensaram, quando virou para o dia 40, que seria o dia de Moisés já voltar, por isso que Moisés recebeu todo o plano do tabernáculo, até o episódio do plano dourado, já estava concluído, demorava mais um dia para descer do monte. Foi que o povo diz: o Moisés se perdeu, morreu, não vai vir mais, por isso vamos construir. Como se Moisés não tivesse cumprido a promessa. E por isso que Arão diz: vamos construir hoje, mas amanhã haverá um festival para Deus. Porque Arão sabia que no dia seguinte Moisés iria voltar. E de fato foi o que aconteceu. Foi no primeiro dia em que foi feito ali a transgressão do bezerro dourado que Moisés estava descendo do monte. Foi por causa de um dia de atraso. Levem isso para nossa vida. Às vezes falta um dia para acontecer aquela coisa e a gente não tem paciência e toma uma decisão apressada. Às vezes é um dia que a gente precisa. Mais alguns detalhes interessantes aqui. Quando houve.
A decisão de fazer as doações para o tabernáculo, é dito que as mulheres foram as primeiras que doaram para esse tabernáculo, porque é dito que as mulheres não participaram ativamente do pecado do bezerro de ouro, por isso que eles falam que 3.000 homens foram mortos. Havia mais material que o necessário, o povo doou mais do que o necessário para fazer o tabernáculo. E aí, porém, alguns suspeitaram de Moisés. Ele tava desviando os recursos, porque é dito nos Midrash, que são as histórias paralelas da Bíblia, que Moisés era um homem muito rico. E aí foi dito que ele estava desviando os recursos. E aí existem várias explicações do porquê Moisés era um homem muito rico. Mas aqui não faz muito sentido, porque eles estavam no meio do deserto e o comércio, apesar de existir, era bem restrito. Então não havia muito como ser muito rico ou muito pobre no deserto. Mas pensavam que Moisés estava desviando esses recursos. É mais uma curiosidade interessante, dito que as mulheres entregaram seus espelhos de cobre para a construção da bacia do tabernáculo, e Moisés inicialmente não quis aceitar esses espelhos porque eram objetos usados para beleza. Então ele achava que era como se aqueles objetos tivessem algum tipo de impureza, porque as mulheres ficavam se observando e alimentando a sua beleza através daqueles espelhos. Mas Deus diz que aqueles espelhos são os mais preciosos de todos. Porque olha que interessante, durante a escravidão no Egito, as mulheres usavam esses espelhos para encorajar os seus maridos a manter as famílias, garantindo a continuidade do povo. Na prática, literalmente, imagina que na escravidão do Egito, quem eram o alvo do trabalho escravo eram os homens, né, o trabalho braçal, e aí chegavam muito cansados em casa, não queriam nada. E aí as mulheres faziam questão de passar o dia se embelezando para os seus maridos, para serem atraentes aos seus maridos e assim perpetuarem as gerações. Por isso que o povo cresceu tão rápido no Egito. Essa beleza feminina do povo de Israel, impulsionada por Deus, foi o que gerou aquela proliferação tão rápida. Isso é interessante, bem curioso essa oferta. Uhum. Perfeito. E aí, dentro dessa ideia do tabernáculo, eu quero que fixe bem para vocês. O tabernáculo, que é essa construção divina, ela é como se fosse um mini universo. Muitos autores dizem que, inclusive, a ordem de construção do tabernáculo é a mesma ordem de criação do mundo, que os elementos são alinhados. Por isso que no tabernáculo diz que todas as cortinas eram ornadas, costuradas com animais e com plantas, porque era como se fosse uma simulação de um jardim ali dentro do tabernáculo, muito bem costurados, inclusive com animais diferentes dos dois lados da cortina. Então, o Betsalel, que era o grande artesão ali da época, fez esse trabalho minucioso ao longo do tempo, mas é dito que é o próprio Deus que capacitou Betsalel para fazer esse trabalho. E aí isso pode ter um paralelo no nosso dia a dia, que é saber que é Deus que nos capacita para realizar aquelas obras que Ele deseja que nós realizemos. Porém, Deus sempre capacita aqueles que parecem ser mais improváveis, para que a gente tenha certeza que veio de Deus a capacitação e não veio do esforço humano. Isso não quer dizer que eu tenho que passar o dia inteiro deitado dormindo e um dia vai vir milagrosamente uma capacitação. O que Deus pode fazer é colocar na minha frente as condições para eu fazer um curso que vai me capacitar fisicamente, humanamente, para realizar a obra que Deus quer para mim. Ele vai utilizar o curso para me capacitar. Não é de uma hora para outra, não é milagroso, é ao longo do processo. É como se Deus dissesse: olha, eu gosto daqueles que estão em movimento, daqueles que estão executando, mas não daqueles que nunca param. Eu preciso que vocês parem um dia por semana. Que vocês façam o Shabat, que vocês se recarreguem, que vocês lembrem que vem de mim. Mas nos outros 6 dias, o próprio mandamento diz: e 6 dias trabalharás, fará, executará coisas. E no sétimo dia descansarás. Essa é a forma que Deus tem de agir, de nos educar, de nos corrigir. A estagnação não combina com a obra de Deus. O estar parado não combina com a obra de Deus. O que combina é estar em constante movimento, buscando, porque muitas vezes é nesse buscar que nós recebemos aquilo que Deus precisa trabalhar no nosso coração.
Vou dar um exemplo como que combina com a minha história. Eu, Jardel, pessoalmente, ao longo de muito tempo, eu tive problema com a rejeição. O que que é a rejeição? A rejeição é sentir-se abandonado, sentir-se deixar de lado. Sim, como se as pessoas não gostassem de mim, como se elas não me quisessem por perto. Me sentia rejeitado. Na verdade, é diferente, ser abandonado, que é até gostaram de mim e depois pararam de falar comigo. Isso é uma ferida emocional infantil, essa ferida do abandono. Porém, em certo momento da minha vida, veio um desafio de trabalhar com vendas, vender coisas. E aí, nesse vender coisas, eu entendi, eu percebi que de cada 100 pessoas que a gente chama para comprar alguma coisa, 50 vão te responder, 20 vão te dar atenção, 5 vão desenrolar uma conversa e uma vai comprar. Estou chutando aqui esses números, tá? Não é exatamente assim. Só que essas 99 que não compraram são, eram, na minha perspectiva, pessoas que rejeitaram. E Deus trabalhou no meu coração através da ação de vender a rejeição. Não, elas não têm nada contra ti, Jardel, como se Deus dissesse. Elas simplesmente não estão interessadas no produto nesse momento. Não é contigo, não é contra ti. E curiosamente, as pessoas que mais compraram, mais fecharam o negócio, mais estiveram próximas, são aquelas que eu desenvolvi algum tipo de relação pessoal com elas. Quase como Deus dizendo assim, ó, quando você estabelece vínculo com as pessoas, aí aquilo que são os planos que eu já coloquei no teu coração se concretizam. As coisas funcionam, estabelecendo vínculos. É a forma que Deus tem de agir. E aí eu convido vocês agora a uma reflexão de qual é o desafio que Deus colocou na sua vida, qual é o tabernáculo que Deus colocou para te construir, que é desafiador, que exige habilidades que talvez tu ainda não tenha, que exige lidar com traumas, com dificuldades, que exige colocar-se em situações e em responsabilidades que não são tão naturais para ti, mas que vão desenvolver as habilidades necessárias para que você dê o próximo passo. Faz essa reflexão, quem se sentir confortável pode compartilhar aqui no Zoom, pode compartilhar aqui no Instagram, seja quem está vendo a aula gravada, coloca aqui nos comentários, quem está aqui ao vivo, coloca aqui no comentário. Qual é o desafio que Deus colocou para te capacitar? Que talvez tu está fugindo desse desafio, mas é justamente o passo que precisa ser dado para que o tabernáculo seja construído e lá ao final da construção, que é uma jornada, vai ser preenchido com a glória de Deus. Com essa mensagem eu me despeço aqui do Instagram. A Elaine GDE, que é o Gestão das Emoções, mudou a minha mente e sim foi usado por Deus para mostrar o meu potencial. Que bom que cumpriu o seu papel, Elaine. Muito obrigado de ter compartilhado aqui. Para quem não conhece aqui do Instagram, GDE é a técnica Gestão das Emoções. É a técnica que Deus colocou no meu coração uma forma de trabalhar. É uma técnica que faz um mapeamento de personalidade, através desse mapeamento, um alinhamento da vida real com os potenciais que já existem na personalidade, neutralizando os estressores, que são aqueles pontos que geram o vício emocional, e dando mais energia para as potências, que são as qualidades. E nisso nós conseguimos entender qual é o nosso papel e também como as outras pessoas, agindo mesmo de formas diferentes do que nós, também cumprem o seu papel. Para quem está aqui na região do Rio Grande do Sul, existem 4 imersões ao longo do ano. A próxima é agora dia 11 e 12 de abril. Para quem está vendo no online, esse trabalho também é feito no online, através da mentoria individual. É feito o teu próprio mapeamento, especificamente, através desse mapeamento, um encaminhamento da tua vida para que rapidamente tu possa identificar os potenciais e já sair aplicando. Gente, até mais. Quem está aqui no Insta, um ótimo restante de semana. Deus abençoe. E vemos aqui no Zoom, a Sheila colocou que o desafio dela é vendas. Quer comentar um pouco mais sobre esse desafio, meu bem? Antes da nossa oração. Não, era isso. Ui, tá travando, não tem como eu comentar. Muito bem, gente. Reforço para vocês. Meditem, orem,
para que Deus mostre mais, talvez mais claramente. Eu creio que Deus nunca é muito implícito, assim, porque Deus fala o tempo todo, é nós que não queremos ouvir. Qual é o desafio que Ele te entregou para te potencializar para o próximo passo? Não necessariamente precisa ser uma coisa financeira, um trabalho ou algo do tipo. Às vezes é um desafio familiar, às vezes é alguma coisa, é um trabalho voluntário, às vezes é algo que Deus colocou assim, é através desta construção, desse tabernáculo que eu vou te capacitar para depois receber a glória. E quero ouvir de vocês como foi a recepção desta porção, destas duas porções. Agora, um momento, podem abrir a câmera, o microfone, se ficou alguma dúvida, algum comentário. Tudo certo? Uhum. Maravilha. Bem pragmática essa porção, bem mão na massa. E aí, para quem está conectado, sabe que as porções semanais também dão um direcionamento para as coisas que vão acontecer ao longo daquelas semanas. E nós estamos vivendo uma semana de execução, de construir o tabernáculo, de mão na massa. A gente não viu, não está vendo o tabernáculo pronto ainda. Nós estamos construindo esse tabernáculo, Deus está nos capacitando. Ou seja, tem que ser uma semana com várias oportunidades de coisas para fazer. Como eu gosto de dizer, muitas pessoas me dizem: Ei, Jardel, na correria? E olha, na correria eu não tô. Mas Deus confia mais em mim do que em mim mesmo, do que eu mesmo, porque Ele me dá mais coisas para fazer que eu dou conta. Eu queria saber o que que Deus já viu em mim, porque Ele me dá tanta coisa para fazer que eu nem consigo ter tempo de fazer tudo. É a forma como eu vejo. Então, essa é uma semana em que Deus está nos dando muitas oportunidades de coisas para fazer. E quando a gente coloca a mão na massa para realizar essas oportunidades, logo ali na frente a gente já vai ver o tabernáculo construído, talvez já está vendo. Então, convido vocês para fazer uma oração nesse momento. Pode fechar os olhos, quem não está dirigindo, obviamente. Respira profundamente. Nosso Deus, Santo de Israel, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, rocha da nossa salvação, Deus único e verdadeiro, que opera maravilhas no meio do teu povo. Pelo nome de Yeshua, nosso Messias, que através da obra completa realizada na cruz pelo nosso Messias, possamos nos aproximar livremente de Ti, neste grupo do Jardim das Orações. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos revela a obra completa através da Tua palavra, através do estudo, através da nossa comunhão e comunicação contigo, através do nosso dia a dia e das obras que Tu nos coloca para realizar. Nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu já nos capacitou para realizar, desde as coisas pequenas até as grandes, porque para Ti não há tamanho. Nós sabemos que para Ti uma pequena ação que gera a ação de uma alma tem tanto valor quanto uma grande ação. Por isso nós te agradecemos por realizar todos os trabalhos, desde os pequenos até os grandes, por podermos ser instrumentos da Tua obra no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas ações. E se pudermos te pedir, nós te pedimos que nos capacite a reconhecer ainda mais quais são os tabernáculos, quais são as construções que tu deseja para cada um de nós que sejam feitas, para que a tua glória as preencha. Coloca na nossa mente, no nosso coração, com clareza, quais são os passos que nós tenhamos que dar. Mas assim como o povo não tinha noção de como ficaria a construção completa, só Moisés sabia.
como era a versão pronta, mas cada um executou de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que tu colocou no coração e na ação de cada um. Que sejamos nós assim também confiantes de que as nossas ações, por mais que pareçam pequenas, fazem parte de uma construção de um todo, que assim como o tabernáculo era uma miniatura do Jardim do Éden, uma miniatura da criação como um todo, nós saibamos que as nossas ações também fazem parte de um todo muito maior e que todas elas são importantes, desde a hora que nós acordamos pela manhã até a hora de dormir. Mesmo aquelas ações que parecem não ter um resultado imediato, elas fazem parte. Eu te peço, Eterno nosso Deus, que nos capacite com uma carga renovada de energia espiritual, para que tenhamos ainda mais energia para realizar as tuas obras, que tenhamos ousadia, que possamos nos desinibir, aqueles que estão ainda inibidos na sua ação neste mundo, que tenhamos movimento, que tenhamos vontade de expor e de se expor para falar das tuas coisas e para realizar as tuas obras. É isso que eu te peço, Senhor, para que exista uma grande bênção e uma capacitação, uma energia renovada ao longo desta semana e todas as seguintes. Te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos no teu nome, pelo nome de Yeshua, nosso Messias, que eu oro. Amém e amém. Caso alguém deseja complementar a oração, agora é o momento, abre o microfone e converse conosco. Tá fechado. Amém. Muito bem, gente. Então, um ótimo restante de semana. Estamos ainda na quinta e na sexta, tem 2 dias para ação. Quando vê a ação está justamente concentrada agora, colocar em prática e Deus prospera as obras das nossas mãos. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na semana que vem, gente.